Gente, olha só, ela tá aqui mais uma vez. Não só na minha, mas também na sua tarde. Já aproveita, já faça aquele ritual de toda segunda-feira, pega aquele cafezinho, um boldinho de queijo. Tânia Araújo aqui Uau, hoje. prazer de volta. E hoje nós vamos falar de um tema muito legal. Você já se sentiu em algum momento na sua vida rejeitado? Seja pelo seu pai, sua mãe, pelo seu marido, seu filho. Quem nunca, né? E hoje o nosso tema é rejeição. Então, eu trouxe ela para explicar um pouquinho sobre esse assunto. Primeiramente, eu quero que você fale para gente o que é a ferida da rejeição, Tânia. É uma dor forte, né? Que a gente vê Nossa. acontecendo em várias pessoas. Primeiramente, boa tarde. A ferida da rejeição, ela vem no primeiro contato do indivíduo com os progenitores, né? Então, quando ela começa a entender que ela está sendo rejeitada, ela vai criando dentro dela uma sementinha de autodesvalorização. Então, ela vem com aquele autodesprezo, autoaceitação. Então, ela não se permite ser amada e não se permite amar. Então, ela acha que qualquer pessoa que se aproxima dela para entregar amor, em algum momento vai rejeitá-la. Então, ou desvalorizando mesmo, né? Você não é boa, ou deixando ela enquadrada em uma situação e ela não consegue sair daquilo. Então, a ferida da rejeição, ela vem do primeiro contato com os pais mesmo. Tânia, e quais são, então, dentro dessa rejeição, né? Quais são os principais sintomas? Quando a pessoa já começa a sentir isso, né? Então, eu trouxe alguns, são muitos, né? Diversos. Aí eu trouxe alguns para que dê clareza para quem está em casa, que consiga Que é mais se o dia a dia, analisar, né? assim, né? Então, a autodesvalorização, o autodesprezo que a gente citou no começo, um medo excessivo do contato, dos relacionamentos. Então, tá sempre desconfiado do outro. Então, eu tô o tempo todo achando que o outro está tramando sobre mim. E muitas das vezes, esse primeiro contato que eu tive foi com os meus pais. Mas, a princípio, o redor fica complicado conviver, né? Porque você tem medo de se relacionar com o outro e o outro fazer você ter acesso a essa dor. Sim, a sofrer. Então pode ser no trabalho, no relacionamento conjugal, no relacionamento afetivo, filho, né? Porque se você tem mais de um filho, você também acha que um deles está te rejeitando, porque é inconsciente, você não tem noção. Por mais que, vamos supor, eu sou a mãe, mas se esse meu filho me fizer qualquer coisa, é porque está me rejeitando. Então, Sim. tudo a pessoa traz para o eu, né? Ela traz para a dor que ela memorizou lá na E infância. ela mesma, acho, né, numa situação, geralmente, por exemplo, tem um exemplo, né? Você está em casa e você pergunta assim para a pessoa, por que você está me rejeitando? Por que você está me tratando assim? Às vezes pode ser algo da própria cabeça da pessoa. Porque ela tem uma necessidade de ser aceita, né? Então, tudo que ela vai fazer, é muito legal esse tema, porque a gente acaba acessando todos os temas que a gente já trouxe aqui, né? Sim. Então, ela precisa ser vista, ser lembrada, ser aplaudida, ser reconhecida. Então, aquela necessidade de fazer tudo certinho, sabe? Tudo organizado, para não ter brecha de alguém falar para você, você falhou. Falhou. Então, a falha não pode acontecer. E quais são as consequências disso? Então, a consequência principal é a pessoa cria uma casca. Então, ela fica ela cria uma proteção, como se fosse Fica na defensiva, uma armadura né? mesmo. Ela acaba sendo grossa, ela acaba sendo arisca com as pessoas, porque ela sempre acha que aquela pessoa está avaliando ela. Em algum momento vai apontar, vai falar, você não é boa, você precisa melhorar nisso. Então, ela não é ela. Ela cria um personagem, né? Porque ela não consegue ter espontaneidade e não consegue mostrar a alegria que ela já veio de infância. Ela não consegue, porque sempre alguém podou ela em algum momento. Sim. Sempre alguém apontou em algum momento que ela não era, né, perfeita. E aí ela cria essa armadura nela e ela também não consegue acessar momentos positivos, né? Porque uma vez que ela não tem espontaneidade, ela também não dá acesso para que as pessoas cheguem nela para viver, de fato, uma vida tranquila, algo mais leve, né? Com certeza. E dentro disso, existe um comportamento utilizado dentro desse perfil? Então, o comportamento que essa pessoa utiliza é a necessidade de ser reconhecida o tempo todo. Então, o perfeccionismo é Palavra-chave, né? um ponto principal dessa dor, porque ele só é visto se ele for bom e se ele for perfeito, né? Se fizer tudo certo. Então, se eu errar,
alguém vai me punir por isso, inconsciente, né? Alguém vai me dar uma bronca, alguém vai dizer que eu não fui bom. Então, ele está o tempo todo buscando aplauso, buscando reconhecimento, mas ainda assim aponta para os outros, né? Porque se eu faço tudo certo, você também tem que fazer. Então, ele acaba buscando nos outros essa perfeição que ele já tem nele embutida ali. Agora, como que a pessoa faz, a partir disso, para curar essa dor? A cura é algo que não é uma tarefa fácil, não é simples, porque a pessoa ela precisa entender no primeiro momento que ela tem essa ferida. Então, ela acessa alguns materiais, resolvi me desenvolver, né? Autoconhecimento. Ela começa a buscar leituras. A princípio, ela não busca uma terapia, uma psicanálise, nada. Ela procura a situação, né? Ela vai entender o que é aquele tema. E quando ela começa a pesquisar, ela entende que aquilo faz parte do eu dela. Então, enquanto ela não acessa o interno dela e entende que tem aquilo dentro dela, que o primeiro momento não é o que o outro acha de mim, é o que eu quero me curar. Então, tem técnicas projetivas que a gente tem que fazer diversas para acessar a criança interior dela e colocar algumas coisas, apaziguar algumas dores internas. Então, ela precisa... Tem tarefa semanal que a gente tem que aplicar para a pessoa se jogar mesmo e passar por algumas experiências assim de confronto mesmo, né? Com a dor. Então, volta para a terapia, entende o que aconteceu ali e a gente vai trabalhando assim, é um trabalho passo a passo, não é... É de formiguinha, né? Não é simples porque é uma dor muito enraizada, né? É algo que é uma ferida ali que... Qualquer momento que ela arranca a casquinha, ela acessa de novo. Sim. E agora tem mesmo uma dúvida, né, que eu tenho. Quando acontece esse processo de rejeição, ou que a gente sofre do seu parceiro, da sua parceira, no seu trabalho, enfim, aí o outro, nessa posição de ser rejeitado, vamos supor que você se sinta rejeitado pelo seu esposo. Aí os julgamentos que o outro faz em você, nessa pessoa, geralmente ele está falando do espelho dele. Também. Porque quando você julga alguém, você pode estar falando de você. Tem dores nele também, né? As dores dele, ele projeta. Só que se você tem essa dor embutida em você, você absorve. Então, meio que fala, poxa, o que ele está falando tem razão. Aí você já sente aquela dor e já traz aquilo para você. E não é nada, né, daquilo. Não. Então, as relações confrontam demais, porque são crenças e valores familiar. Então, você traz isso para a vida adulta e você vai para um novo relacionamento. E tá os dois com aquela mesma dor. Então, você imagina, fora os traços de personalidade, caráter e por aí vai, né? Então, eu sou um perfil mais... ousado, eu sou um perfil mais recatado, então os dois dão um choquinho ali. E precisa conversar sobre esses temas para poder colocar cada coisa no seu lugar, né? Então, entender que você é uma pessoa espontânea e eu sou mais tímida. Então, como que a gente alinha isso para seguir tranquilo? O equilíbrio, né, de ambos, né? Então, se eu tenho a ferida da rejeição em mim e eu não sei, aí é o pior dos mundos, né? Porque eu vou para uma relação já no intuito de ser perfeito, apontar o dedo para o outro, para que ele não veja que eu não sou perfeito. Então, eu preciso ser sempre bom. Então, é aquela armadura que ele se coloca, né? Eu tenho que ser o melhor, eu tenho que ser o melhor em todos os sempre. sentidos. Aparentemente, ele aparece como o perfeito mesmo, para que você não tenha acesso a essa informação dele que ele não é. Porque esse acesso é só dele. Entendi. Entendeu? É algo que é só para ele, né? Só para ele, ninguém pode acessar. Então, ele não é espontâneo, ele não é uma pessoa de verdade, vamos dizer. Porque você, a qualquer momento, você ataca essa dorzinha dele ali e ele vai mostrar o que ele é. E a rejeição pode-se dizer que isso também seja ligado ao desprezo? Rejeição versus desprezo. Porque ele acessa a dor da infância, né? Dos pais. Tudo ele vai lá para os pais. Só que isso que ele coloca no inconsciente dele, lá no fundinho do poço mesmo, ele traz para a vida adulta. Então, qualquer pessoa que me desprezar, não é porque não bateu as ideias, não é porque... A pessoa fala assim, tá fazendo pouco de mim. Não é, porque simplesmente a pessoa não está no mesmo momento que você, né? Isso acontece nas relações de amizade também. Por exemplo, hoje a gente tem melhores amigos, de infância, mas que não estão no nosso dia a dia, porque cada um tem um formato de vida. Tem a sua vida, segue seu... E não significa que é desprezo, ou que você não gosta, não é. É que a vida toma rumos diferentes. Diariamente, a rotina. O tempo todo muda. Vai mudando. Não é toda hora que a gente está 100%
disponível para os nossos filhos. A gente costuma dizer, né? Eu liguei e você não atendeu. Gente, coisa mais difícil hoje em dia é alguém ter tempo para atender um celular e ficar batendo um papo, né? Então, manda o WhatsApp, me manda um áudio, eu te respondo. Mas se a pessoa tem essa dor aí, nossa, ela não quer falar comigo, pronto, já virou a chave. Já acabou. A pessoa já desmorona naquele momento. Então, por isso, se você está passando por algum tipo dessa situação, converse com a doutora Tânia, aqui. A gente trabalha, cuidar que a gente cuida dessa ferida de rejeição. Que a pessoa não sabe que tem, né? Então, eu gosto muito desse tema porque... Não, é verdade, é bem legal. Você consegue vasculhar todos os outros, né? Sim, então, porque às vezes a pessoa nem imagina, como você falou, que tem essa situação dentro da gente, né? E acaba desencadeando outros problemas, tanto emocionais como físicos, e isso também espelhar para os próximos que estão bem perto a você. E aí você leva para tudo, né? A dependência emocional, porque a pessoa fica dependente, né? Sim. Porque ela tá naquela relação, ela não vai partir para outra, porque se outra ela vai ter que descobrir tudo do outro. Nossa, vai ter que fala, hein, gente? Vai ter que seguir na armadura dela, sem poder deixar essa pessoa entender de fato qual que é a dor dela, porque às vezes né? a gente até desanima, né? Só de pensar. Você sai, não, é sério, você sai de um relacionamento machucada, frustrada, ferida, com a autoestima baixa. Tem mulheres que, às vezes, em muitos casos, terminam o seu relacionamento, vai lá para academia, se cuida, foca nela. O correto. Volta a ser quem era, né? E tem mulheres que sofrem ou emagrecem demais porque perde a fome, ou engordam demais porque acaba desencadeando um transtorno alimentar. Porque ela tá com o inconsciente, né? Tá vindo, né? Tá trazendo as informações para ela. É muito legal que na terapia a gente apresenta o aparelho psíquico, né? Então, tudo que tá no nosso consciente, aqui os nossos 5% ativo aqui, que tá acontecendo tudo que tá guardadinho no pré e tudo que tá no inconsciente. E aí, quando a gente tem alguma dor que, vamos supor, perde fome, algum desses pontos, você tá trazendo memórias bem guardadas lá, que você nem sabe o porquê você tá agindo desse jeito. Eu sou uma pessoa que, quando eu sofro, eu perco totalmente a minha fome. Porque eu fico o dia sem comer, assim, se for algo que me afeta mesmo. Porque você fica tentando entender onde eu errei, né? Sim. Onde é que eu falhei, que momento que eu podia ter feito melhor, se culpa, então vem a questão da culpa, vem e aí tudo. Você senta para almoçar, não sei se você aí de casa já passou por isso, mas você senta para almoçar, parece que já não tem. Aquela comida pode ser a mais maravilhosa, que mais amamos, torresmo, que todo mundo sabe que eu amo. Pode ser qualquer coisa, mas não vai. Sim. A sensação que dá é que você já está saciado, né? E aí você acaba, né? E tem pessoas que acabam engordando. E aí a pessoa acaba se esquecendo nesse exato momento. A pessoa, quando ela fica num casulo ali, come, é que de fato ela não quer mais ser vista mesmo, né? Sim. Então ela dá um jeito, né? Ela dá um jeito de mudar mesmo o formato dela para que fique esquecida mesmo. Olha, então, minhas amigas, se você sofre com isso, já falei, procura a doutora Tânia. Procura um tratamento para se curar, né? Porque é tão bom. E não só para isso, a gente, através da psicanálise, a gente consegue enxergar tantas outras coisas, né? Inclusive, a Tânia também faz constelação, também é legal. E eu queria que você deixasse seus contatos, as suas redes sociais, para o pessoal queira conhecer um pouquinho mais, né? Do trabalho, enfim. Então, o WhatsApp é 11 99373 5066. Aí tem um canal no YouTube que é Tânia Araújo, que tem todas as nossas entrevistas aqui lá, inclusive, para você acessar e já entender. Teremos Tânia Araújo no Conversa Boa. Entender tudo que ficou, do que a gente conversou nos outros momentos. E tem o Instagram, que é o taniaaraújo.psi, que lá também tem bastante conteúdo, bastante vídeo, a gente fala bastante constelação. É bem legal, tem bastante conteúdo bacana que vai poder te ajudar, criar um conforto aí para você poder buscar e dar o primeiro passo na sua vida, porque quem pode dar o primeiro passo é só você. Só. É buscar ajuda, porque nunca é vergonhoso a gente pedir ajuda, né? Chega um determinado momento na nossa vida que a gente tem que entender que a gente precisa de ajuda. E essas ajudas precisam de um profissional. Porque quando você compartilha uma dor sua com a sua mãe... Ou com um amigo, ou é na mesa do bar bebendo, olha...
É gostoso desabafar, no momento, né? Mas depois aquela ferida vai se tornando maior. Você desabafa, mas a pessoa, ela puxa a dor para ela partindo do óculos dela, né? Do que ela vê. Então, qual que é a minha lente? A minha lente é X, você tá se vitimizando demais. Não é o que você quer ouvir, né? Então, se você faz isso na terapia, a terapia não é um passar de mão na cabeça, né? Vai ter momentos ali na sessão que a pessoa vai falar, não quero mais fazer nada com você, né? Beijo, tchau, não vou te ligar mais. E, na verdade, não é isso. A terapia, você vai vasculhando ali, né, o profundo da pessoa, e aí a pessoa entende que, poxa, de verdade, tô pegando pesado. Não, de verdade, tô muito criança nesse momento. Com certeza. E a pessoa vai tomando consciência das coisas, né? Verdade. E aí começa a ter novas atitudes. E isso é muito maravilhoso. Com certeza. E buscar sempre, sempre, gente, o seu amor próprio, tá? Eu sei que às vezes a gente perde, mas ele tá ali. Primeira coisa, ele tá sempre guardadinho ali, é só a gente entender melhor. Muito obrigada Eu agradeço. Mais uma vez, adorei o nosso bate-papo. Eu gostaria de ficar conversando horas, porque é um assunto que eu acho que tem... Não tem fim, né? Tem fundamentos, porque eu sei que muitas pessoas precisam de ajuda. Precisa. E é tão bom a gente poder levar a informação para você, estar dentro da sua casa, passando esse aconchego, as palavras boas e ter uma orientação, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Espero vocês até segunda-feira que vem, viu? Um beijo. Tchau.